E eu converso agora por telefone com a nossa repórter em Santiago, no Chile, Paola Ligasaki. Ainda há regiões de Santiago sem energia elétrica, Paola, e qual é a situação neste momento aí? Sim, Sidney, ainda alguns bairros, alguns quarteirões, alguns bairros estão sem energia elétrica. Maipú, por exemplo, que é um bairro de classe média baixa que fica ao sul de Santiago aqui, ele está sem energia nenhuma. Agora há pouco, às 8h30 da manhã, a gente voltou a sentir um novo tremor de intensidade bem menor, mas ele deve ter durado uns 20, 30 segundos, como tantos outros tremores que nós sentimos durante o dia de ontem e que aconteceram também durante a madrugada. Mas as informações que nós temos é que esses tremores devem durar nos próximos 2 meses, quer dizer, a população já está avisada que isso vai acontecer. As ruas e avenidas da capital chilena têm pouco movimento, poucos estabelecimentos comerciais, como padarias, supermercados, abriram as portas hoje, e a preocupação agora começa a ser o abastecimento das pessoas, porque muitos chilenos estavam retornando de férias, como eles tiram algumas semanas de fevereiro, às vezes o mês todo, estavam voltando esse fim de semana de férias aqui para a capital, então estão sem nada em casa, e as filas nos supermercados, que ontem estavam abertos, era bem grande. Agora de manhã tem pouco comércio aberto. Ora, Paula, você se recorda que ontem você estava conversando comigo, passando um flash, e você disse, olha, vou ter que interromper porque nesse momento está tendo um tremor, tem um tremor agora. E hoje de manhã aconteceu um outro, você acabou de registrar, esse com 6,2 na escala Richter, é uma réplica, como se chama, bastante intensa, né, comparativamente, imagino eu, ao que ocorreu ontem. Qual foi a duração? Você chegou a calcular o tempo? Foi mais de 1 minuto? Olha, eu comecei a sentir, eu estava até ainda lendo o jornal aqui, aí de repente eu comecei a sentir que o prédio se mexia de um lado para outro, gritei para o meu marido, ele estava lá fora, já a gente ficou debaixo do batente da porta de entrada daqui do apartamento, e demorou, assim, a gente demorou uns 50, sei lá, 30, 40, 50 segundos a sensação, mas a gente já percebeu que a força com que a gente sentiu a intensidade do tremor na madrugada era bem menor, ou seja, era uma coisa mais suave. Mas teve realmente, e foi forte. Comparando com os tremores que nós sentimos durante o dia de ontem, esse agora de manhã eu senti que eu senti mais, assim, achei que ele foi mais forte realmente que todos aqueles que a gente sentiu durante o dia ontem, depois do terremoto. Paula, uma outra pergunta. Há pouco você dizia sobre o comércio que está funcionando só parcialmente, quer dizer, o abastecimento de comida e água no Chile, você acredita que possa ser restabelecido já, estabelecida essa distribuição amanhã ou no máximo até quarta-feira? Olha, como é domingo, né, também tem uma parte do comércio que permanece fechada sempre, mas ontem, sábado, poucos supermercados estavam funcionando, porque alguns, por falta de energia elétrica, que o restabelecimento da luz foi mais assim a partir das 8 da noite, e alguns bairros ainda estão sem luz, então isso dificultou que os supermercados pudessem atender ao público. Os postos de gasolina permaneceram abertos, e também a preocupação dos edifícios que não tinham luz era com relação à compra de combustível para abastecer os geradores, né? Porque era a única fonte de energia. Aqui, muitos prédios funcionam com energia elétrica, basicamente. Então, já não tem gás, só o gás para esquentar as caldeiras para água quente. O edifício aqui que eu moro não tem ainda energia elétrica, nós estamos com água, mas não água quente, e todo o sistema de fogão e forno, etc., é elétrico, então nós não temos como esquentar os alimentos, então a gente precisa comprar comida, esse tipo de coisa. Então essa é a dificuldade de algumas pessoas em alguns bairros aqui da capital.
Paola, só para localizar o nosso assinante, enquanto nós dois estamos conversando, estamos mostrando imagens de Concepción, de Santiago do Chile, imagens onde mostram pontes e viadutos destruídos. A gente mostra cidade também, na orla dá para ver como é que o mar está, se revolto ou não, no asfalto frequentemente rachaduras, como estamos vendo agora, quer dizer, casas destruídas, destroços. Então nós estamos mostrando imagens variadas, só para dar uma dimensão para o nosso assinante, como é que as cidades foram flagradas, né, e abatidas nesse momento. Agora, uma outra pergunta, se não tem energia elétrica, ontem mesmo você nos contava que o rádio era muito importante, porque as informações vinham para quem tinha um rádio de pilha, celular, por exemplo. Pessoa, até uma parte da população usava o celular, mas depois a bateria acabava, sem energia elétrica não tinha como carregar. Agora, há algum sistema de informação, através de alto-falantes, de panfletos, prospectos, ou mesmo militares, ou integrantes da Defesa Civil, ou de serviços de solidariedade, circulando nas ruas, dando alguma informação? Porque para vocês, quanto mais informação, vocês moradores, melhor, não é? Sim, não, eu acho que as pessoas que já têm luz em casa estão nas suas residências, tentando se informar pela televisão, enfim, mas o governo chileno disse que só nas próximas 72 horas poderia dar um balanço mais preciso sobre os danos do terremoto. Agora, esse tipo de atitude que você está colocando aí, não se vê. Obviamente que nas regiões onde há perigo de desabamento, mesmo aqui na capital, por exemplo, em Maipú, tem vários edifícios que estão interditados. Eu imagino que aí sim a orientação da polícia, do Corpo de Bombeiros, enfim, seja nesse sentido. O presidente eleito, Sebastião Pinheira, admitiu que a tarefa de reconstrução das regiões atingidas pelo terremoto será muito grande. E ele disse que vai recorrer, provavelmente, aos 2% constitucional, que é um fundo previsto pela Constituição chilena para situações de força maior e catástrofes, como a que aconteceu na madrugada deste sábado. O presidente eleito, Sebastião Pinheira, também disse que vai manter, depois da sua posse, no dia 11 de março, a diretora da Oficina Nacional de Emergência e todas as autoridades oficiais deste governo da presidente Bachelet, das zonas afetadas, né, para que as ações de emergência e os trabalhos de reconstrução sejam eficientes. Agora, só para encerrar nossa conversa, Paula, a propósito do novo presidente, que já tem dado entrevistas, inclusive, para jornalistas chilenos e estrangeiros, ele é um candidato que veio da oposição ao atual presidente. Nesse momento, claro, de solidariedade, há uma união nacional, presumo eu, em favor do povo, para tentar deixar a situação um pouco mais amena, um pouco melhor. Mas há um bom entendimento entre o Pinheira e a Bachelet, que é a atual presidente, que vai deixar o cargo em março? Sim, eu acho que eles estão extremamente coordenados, ou seja, da mesma forma que a presidente Bachelet sobrevoou as áreas mais afetadas durante o dia de ontem, o presidente eleito Sebastião Pinheira fez o mesmo. Ele também se reuniu com a equipe de trabalho que vai fazer parte do governo dele, da mesma forma como o governo atual, e eu acho que eles estão estão coordenando os trabalhos e estão fazendo para que a continuidade dessa reconstrução possa ser realmente eficiente e rápida, né? Sem dúvida. Paola Legasaki, muito obrigado por sua participação. Voltaremos a conversar com você em outras edições. Obrigado pelas informações.